Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre expressão numérica, a sequência que a gente resolve as operações nessa expressão numérica e a sequência dos parênteses de associação também. Vamos lá! O que é uma expressão numérica? Bom, uma expressão numérica é a tradução de uma situação, problema ou de algum enunciado em linguagem matemática. Mas o que é isso, professora? Bom, então eu vou ler ali o meu problema e vou tentar pensar quais são as operações e quais os valores envolvidos que eu consigo montar uma sequência de operações e números, certo? Então expressão numérica é quando a gente tem números e operações misturadas? Isso mesmo. Expressão numérica é quando a gente mistura todo mundo. Mas, professora, esses sinais aqui, não são operações. Não. Esses sinais são chamados sinais de associação. E o que esses sinais de associação faz? Ele mostra pra gente que aquilo ali eu tenho que olhar primeiro, antes de eu resolver as outras coisas. Então, a expressão numérica, quando eu tenho parênteses, colchetes e chaves envolvidas, eu vou resolver como se fosse de dentro para fora. Então, eu consigo chegar à conclusão de que eu vou resolver primeiro esse, depois eu vou para colchetes, depois eu vou para chaves, certo? Então a gente tem uma sequência para resolver. O que eu resolvo primeiro? Sinal de associação ou as operações? Bom, são duas hierarquias que vão acontecer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, que eu vou ter que olhar hora para uma e hora para outra, conforme estiver ali o meu andar da resolução. Então, assim, são hierarquias diferentes que a professora falou, né? Vamos observar, então, essas hierarquias separadamente. Olha lá, observando os sinais de associação, o que eu resolvo primeiro? Bom, a gente viu que tinha lá naquela outra expressão parênteses, colchetes e chaves, não é? Não foi isso que a gente viu? Então, a gente tem esses três tipos de sinais de associação. Para eu olhar para esses sinais de associação e retomando lá o que a gente viu no slide lá no começo desse vídeo, a gente viu o quê? Que o parênteses estava mais dentro, vamos por assim, estava mais na região interior daquela expressão. E a professora também comentou que a gente resolve de dentro para fora, certo? Então, o que eu vou resolver primeiro? Os parênteses, olha lá, os parênteses é o que está mais na região interior da expressão. Então, vou resolver primeiro os parênteses. Depois que eu resolver os parênteses, eu penso nos colchetes. Depois que eu resolver os colchetes, eu vou pensar nas chaves, ok? Muito bem. Então, primeiro parênteses, depois colchetes e depois chaves, certo? Então, essa hierarquia do sinal de associação a gente já definiu. E para as operações, né? Como é que eu vou seguir essa ordem das operações? Primeiro a potenciação, depois multiplicação ou divisão e depois adição ou subtração, ok? Muito bem. Sendo assim, a gente finaliza o nosso vídeo retomando que expressão numérica é a tradução de uma situação problema em linguagem matemática, ou seja, envolvendo números e operações, que para os sinais de associação a gente tem que resolver primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves, e para as operações, potenciação primeiro, depois multiplicação e divisão, e por fim, adição e subtração. Espero que tenham gostado e até breve!